será que o estresse emocional gera mais queda de cabelo? Essa é uma dúvida muito importante que nós vamos sanar agora. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e vamos conversar sobre estresse emocional e queda de cabelo. Queda de cabelo é um universo enorme e existem várias causas para queda de cabelo. Quando o paciente chega no consultório, é muito comum que a questão do estresse emocional realmente seja levantada, porque a gente sempre associa, fiquem mais estressado, o cabelo vai cair mais. Isso pode ser verdade em alguns aspectos. O grande X da questão é a gente entender como funciona o ciclo do nosso cabelo. O nosso cabelo ele funciona de uma maneira cíclica. O cabelo ele cresce, depois de um período aí de aproximadamente 2 a 6 anos ele cai e nasce um novo fio de cabelo. Quando a gente está numa situação de normalidade, cada fiozinho de cabelo ele está numa faixa de vida, alguns mais velhos, outros mais novinhos. Isso explica por que a gente tem uma queda diária de aproximadamente 100 fios por dia. Então cai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Existem algumas situações em que ao invés de cair um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, esses fios eles sincronizam essa queda e eles passam a cair todos juntos. Isso pode ser desencadeado por alguns fatores que dão um start, que deflagram essa queda abrupta, essa sincronia de queda dos cabelos. A esse processo nós chamamos de eflúvio telógeno, é um nome científico, eflúvio telógeno, para esse tipo de queda de cabelo. Tá? O que gera esse eflúvio telógeno? Um monte de coisa. Anemia, doença da tireoide, introdução de um medicamento novo, suspensão de um medicamento que já usava anteriormente, uma febre, um resfriado, uma cirurgia, enfim, uma série de coisas. Pós-parto, depois que o bebê nasce, é muito comum que as mulheres tenham uma queda muito abrupta de cabelos, isso é fisiológico, isso acontece normalmente. Então veja que nem tudo é estresse emocional. Dentro dessas causas, o estresse emocional ele pode estar relacionado como um fator de queda de cabelo, mas quando a gente vai fazer uma investigação de queda de cabelo aguda, normalmente esse eflúvio telógeno é uma queda muito aguda, o paciente ele, de repente começa a notar um monte de fio caindo no ralo do banheiro, na escova, vê aquele monte de fio pela casa. Na verdade isso assusta muito, principalmente as mulheres, mas antes da gente determinar que essa queda de cabelo é causada por estresse emocional, é muito importante que a gente primeiro descarte essas outras causas. Então, é muito importante que o médico dermatologista examine o couro cabeludo, a gente verifique se você tem algum fator de risco para o desenvolvimento de alguma outra coisa, uma anemia, uma doença da tireoide, verificar os medicamentos que usam. Aí, depois de toda essa investigação, se estiver tudo normal, aí a gente pode investigar se essa queda de cabelo é provocada pelo estresse emocional. Senão fica muito fácil a gente determinar que tudo é estresse emocional. E aí existe um outro aspecto. Quando a gente está estressado, quando a gente está abalado emocionalmente, tudo é mais. A emoção é maior, a dor é maior, o estresse é maior, inclusive a percepção da queda de cabelos às vezes é maior, né? Então quando a gente está um pouco mais estressado, a gente perde um pouco a habilidade da percepção real das coisas. Então, às vezes, o indivíduo está tendo o mesmo tipo de queda de cabelo, mas aí na vigência de um processo emocional, está um pouco mais estressado, acha que está caindo um pouco mais de cabelo. E aí a gente precisa entender se esse estresse realmente ele está gerando uma queda verdadeira ou se é só um aumento da percepção dessa queda. São coisas diferentes. Claro, existem processos em que geram queda de cabelo, como por exemplo, às vezes o indivíduo termina um relacionamento, acontece alguma coisa na família, rala o carro, enfim, todo mundo pode passar por um estresse ao longo da vida. Mas normalmente, o processo desencadeador da queda, ele vai acontecer aproximadamente 2, 3 meses antes de começar a queda de cabelo. Então não é assim, eu me estressei hoje, amanhã começa a cair cabelo. Isso não é verdade. Quando isso acontece, é uma percepção equivocada de queda. Para a gente determinar que aquele fator estressor foi provocador de uma queda, normalmente aquele evento desagradável, incômodo, ele aconteceu 2 a 3 meses antes do indivíduo começar a perceber a queda, porque até aconteceu o estresse emocional. Esse cabelo começar a cair,
existe um tempo para esse fio de cabelo começar a modificar ali dentro do couro cabeludo. Então, se você acha que você está perdendo cabelo por algum outro motivo, que não seja de doença, que seja por uma questão psicológica, emocional, procure ajuda, procure um médico dermatologista, um psiquiatra, nós vamos te ajudar para descobrir o que realmente está acontecendo com você. Eu fico à disposição e até a próxima.